Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Rafael Pablo e hoje nós estamos aqui para fazer uma reação ao vídeo da senhora Bruna, dessa criatura aí que está na sua tela. Ela fez uma reação a um vídeo que eu tinha feito e eu vou reagir à resposta dela a esse vídeo que eu fiz. Bem, o vídeo é sobre extrema unção. Eu peguei um livro do padre Júlio Maria de Lombardi, onde ele fala sobre a extrema unção. Ele coloca alguns argumentos lá, e eu falei que os argumentos que ele coloca lá para dar subsídio ao sacramento da extrema unção da Igreja Católica são absurdos. Eu termino o meu vídeo falando o seguinte, que se aqueles são os subsídios bíblicos que a Igreja Católica utiliza para o sacramento da extrema unção, então nós estamos muito perdidos, porque a Igreja Católica literalmente é muito pior para interpretar as escrituras do que o neopentecostalismo, caso aqueles argumentos específicos ali do padre Júlio Maria Lombardi realmente sejam os argumentos para a aplicação da extrema-unção. Então o vídeo está lá, eu vou deixar lá embaixo na descrição e no primeiro comentário o link desse vídeo e você pode assistir. A Bruna então fez esse vídeo me respondendo, segundo ela o Rafael Pablo não entendeu, mas a gente explica. Então ela vai explicar para mim os argumentos do padre Júlio Maria naquilo que eu não entendi. Eu acho que é isso o vídeo. Eu estou falando que eu acho que é isso o vídeo, por quê? Porque realmente eu não vi o vídeo. Eu não vi esse vídeo. Eu estou fazendo esse react agora sim no supetão. Eu estava pensando em assistir o vídeo, fazer anotações, mas não está dando tempo nem de fazer os vídeos sérios, ainda mais resposta para a Bruna, né? Então, vai assim mesmo, ok? Vamos ver o que a Bruna disse a respeito desse assunto. É interessante que quando eu coloquei no meu Instagram que eu iria fazer essa resposta, apareceu vários defensores da Bruna. Veja, não é do catolicismo, vários defensores da Bruna. Teve até um que não percebeu a incoerência do argumento dele, que falou assim, olha, o que sobrou para os protestantes é fazer reação dos vídeos católicos, sem saber que na verdade eu estava fazendo uma reação de um vídeo onde a Bruna estava reagindo a um vídeo meu primeiro. Mas vamos lá. Bruna, você é muito querida aí pelos católicos, pelo jeito, porque apareceu muita gente para te defender, viu? Vamos ver o que ela tem, então, a me explicar, já que eu não entendi os argumentos do padre Júlio Maria. Vamos lá. Bem-vindos ao Intervalo Literário. Meu nome é Bruna e hoje nós estamos aqui para comentar um vídeo do Rafael Pablo. Eu sou da época que era um ano sem Amazon. Pessoal, olha só o que aconteceu há algum tempo atrás e desde que ele fez aquele vídeo eu estou tentando fazer esse vídeo aqui, mas agora eu acho que vai dar tempo de fazer. Tá vendo por que eu tô fazendo assim no freestyle, rapidão? Porque se a gente for parar para fazer, a gente nunca faz. Então vai sair dessa forma mesmo, viu? Gente, o Rafael, né, Pablo, fez um vídeo falando sobre a resposta do padre Júlio de Lombardi a um pastor batista que respondeu uma pergunta que enviaram para ele, olha só. O Rafael Pablo usou esse texto para falar que a unção dos enfermos é uma invenção católica. Realmente foi um católico que inventou, foi um católico que ensinou. Fazendo apenas uma correção, e eu vou parar o vídeo sempre que eu achar necessário, viu? Eu não disse que a extrema unção é uma invenção católica. Eu disse que a forma como a Igreja Católica aplica o texto de Tiago, aí sim é uma invenção católica, ok? A forma de aplicação ali que a Igreja Católica dá para a extrema unção, os requisitos, em quem ela faz esse procedimento e os requisitos que ela coloca, aí sim foi uma invenção católica. Mas vamos lá. Que chama São Tiago. Queria fazer aqui logo uma correção, né? Que eu sei que não foi São Tiago que inventou a unção dos enfermos, mas é apenas uma brincadeira para dizer que na época de São Tiago já era corriqueiro esse costume, porque ele nem se preocupa, né, em explicar. Então... Opa, usou o argumento do silêncio, ou seja, se São Tiago não explica como é, então é porque era corriqueiro? Não é bem assim, Bruna. Se você vê várias passagens na Bíblia e passagens de coisas muito difíceis e complicadas, muitas vezes a pessoa não explica minuciosamente, né? O fato de Tiago não ter explicado minuciosamente, ainda que para mim o texto está claro sobre o que ele quis dizer e não sobre o que a Igreja Católica interpreta sobre o que ele quis dizer, o texto está claro, né? Não quer dizer que era algo corriqueiro, né? Você teria que trazer alguma coisa para comprovar que isso era muito comum. Usar o silêncio como prova é no mínimo complicado.
Realmente, a comunidade católica aprendeu de Nosso Senhor Jesus Cristo, e aí a gente pode dizer que sim, foram os católicos, porque é a própria igreja, né, que aplica esse ensinamento apostólico que foi passado por Nosso Senhor Jesus Cristo. Entendeu? São Tiago vai dizer o seguinte: se há entre vós, né, alguém que está doente, mande chamar os presbíteros da igreja para que orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, o Senhor o porá de pé, e se tiver cometido pecados estes lhe serão perdoados. Veja, esse é o texto. O texto está claro sobre o que é a oração dos enfermos, ok? Então, o que eu disse no meu vídeo é, nesse texto, não tem como você tirar os requisitos católicos para a extrema-unção. Foi apenas isso. Né? Principalmente com os argumentos ditos pelo padre Lombardi. Não tem como você colocar, por exemplo, nesse texto, falar que Tiago estava falando especificamente dos enfermos terminais. Não tem como você concluir. Se você pegar a perícope, aí fica pior. Né? Esse é o meu principal argumento. Eu nem entrei em outros argumentos. Eu entrei nos únicos argumentos apresentados pelo padre Lombardi. O que acontece? Uma pessoa leu esse texto e leu Romanos 14:12, onde diz o seguinte: assim cada um de nós prestará contas a Deus de si próprio. Muito bem. O padre Lombardi fala o seguinte, o que ele dá a entender lá no livro dele é que se você pegar esse texto de Tiago mais esse texto de Romanos, então fica claro que é para os enfermos terminais. Ora, se eu for fazer esse tipo de ligação para criar doutrina ou sacramento, a Igreja Católica ia ter 70 mil sacramentos. Ok? Eu pego o texto falando sobre unção de enfermos, pessoas que estão enfermas, que devem os presbíteros ungir com óleo e fazer uma oração. E linko com um outro texto que está falando sobre encontrar com o seu Criador, que vai dar conta, né, dos seus atos. E aí eu crio um sacramento. Então, o meu argumento é esse. Se for interpretar dessa forma, vamos ter 70 mil sacramentos. Esses textos têm uns temas bem diferentes. Para ser bem irônico, vamos ter mais sacramentos do que igreja protestantes. Assim, mas eles têm um ponto de toque que é o momento derradeiro, né? Que é a morte, que é o juízo, que é a gente se encontrando com... Não tem esse ponto de toque, Bruna. Leia o texto de novo. Leia o texto de Tiago. O texto de Tiago não está falando da hora derradeira, está falando dos enfermos. Caramba, eu parei num lugar muito ruim para você, né? O Senhor. Aí. Acho que assim ficou melhor, pelo menos. Não ficou, mas tudo bem. Olha só, leia o texto de novo, Bruna. O texto de Tiago, onde ele está falando de encontrar-se com o Criador? Onde ele está falando que está falando da hora derradeira do enfermo? Em nenhum momento. Esse link só pode ser feito se você interpretar os dois textos juntos. E aí, se você fizer isso, interpretar esse texto com outros textos, esse texto, vai ter sacramento, como eu disse, mais sacramento do que a igreja protestante por aí. Ou depois da morte. Então, você tem Paulo dizendo que a gente tem que prestar conta, e você tem São Tiago falando de uma unção, que depois ele falar de doença, de óleo, de oração, de Deus vai colocar você de pé, ele fala que os pecados serão perdoados. Então, qual é a relação entre esses dois textos? Se eu tenho que encontrar o Senhor para dar conta de mim, eu gostaria muito que meus pecados estivessem perdoados. Essa é a relação. Me desculpa, mas se você fizer esse tipo de relação com qualquer outro tipo de texto, Bruna, você está fazendo esse tipo de relação porque a Igreja Católica falou para você que você tem que fazer esse tipo de relação. E até aí, tudo bem no sentido, você tem que respeitar. A Igreja Católica falou, está falado para os católicos, né? Então, o que ela falou é lei. Tudo bem. Então, você admitir isso porque a Igreja Católica falou que existe uma relação, beleza, eu não tenho problema com isso. Mas você olhar para os textos e forçar uma relação, não tem como, ok? Olha, eu acredito assim porque a Igreja Católica ensina assim e eu acredito que a Igreja Católica é a única autoritativa para ensinar. Ok, beleza, sem problema. Agora, olhar para o texto e fazer essa interpretação, se você fizer esse tipo de interpretação, até em redação do Enem você ganha 0. Né? Se você fizer esse tipo de link, até a interpretação do Enem ganha 0. Se bem que o Enem não é base para nada, né? Diferentemente do pastor que fala que esses textos não têm relação, nós sabemos que esse ponto de toque é muito importante. Morrer em estado de graça
é algo muito importante, porque senão já era, você vai para o inferno. Só para explicar para os meus seguidores, porque aqui tem muitas pessoas que não são católicos e não entendem o que é essa expressão morrer em estado de graça. No catolicismo existem 2 tipos de pecados, os pecados veniais e os pecados para a morte. Eu acho que é assim que fala o nome. Então são pecados mais graves que, se você morrer sem confessar esses pecados, você vai para o inferno. Não interessa se você foi batizado na igreja, se você tomou a Eucaristia, né, ou participou da Eucaristia. Não interessa nada. Você morreu sem confessar esses pecados graves, você vai para o inferno, ok? Se você morreu sem confessar os pecados veniais, são os pecados mais simples, tipo, você xingou, mentiu, esses pecados mais simples, você não vai para o inferno, você vai para o purgatório, vai expurgar esses pecados veniais e aí alcançará o paraíso. É só para as pessoas entenderem, porque como ela está falando para católicos, os católicos entendem o que ela está dizendo naturalmente, né? Eu só queria explicar o que é morrer em estado de graça. Morrer em estado de graça é morrer confessado todos os pecados, pelo menos todos os pecados mais graves, os pecados para a morte. Certo? E esse texto de São Tiago é um texto prático. Essa foi uma coisa que eu percebi, assim, toda a carta de São Tiago é muito prática. É verdade. E quando ele vai falar da unção dos enfermos, ele simplesmente fala. Ele não faz tratado teológico, ele não tenta convencer as pessoas daquilo. Ele só coloca aquele ensinamento na carta e fala, façam isso. Concordo. E você tinha dito inicialmente que era algo muito importante, né? E se fosse algo muito importante, então eu já teria aí que ter Tiago falando um pouquinho melhor a respeito desse assunto, já que tem esse toque sobre encontrar o Criador. Então já teria que ter uma explicação melhor, acredito eu. Mas, mais do que isso, o que Tiago fala é o que precisa ser falado. Esse é o grande problema. O que o apóstolo Tiago fala é aquilo que ele gostaria que a igreja fizesse. E ponto. Sem acrescentar requisitos, sem diminuir requisitos, sem fazer disso um sacramento. Você está entendendo? Ele fala, isso é tão comum, isso era tão normal, e eu concordo com você, para o apóstolo Tiago, que ele colocou tudo o que você precisava saber aí. Tudo que você precisa saber sobre unção de enfermos está nesse texto. Ok? Não preciso de colocar mais requisitos, não preciso transformar em sacramento, não preciso fazer algo maior do que é. Não, Tiago foi simples e falou o que deveria ser feito. E quando vocês fizerem isso, quando vocês chamarem o presbítero, ele vai orar sobre ele, vai ungir com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente, o Senhor o porá de pé e os pecados serão perdoados. São 3 coisas que acontecem decorrentes da unção com óleo. E qual é a alegação mais comum? É de que esse óleo é medicinal. Ok, mas se você está chamando alguém para te dar um remédio, o mais provável é que você chame um médico e não um pastor ou um padre, né? Então, aqui você vê que é para chamar o presbítero. Então, já temos aqui uma indicação que é para chamar alguém ordenado e não qualquer pessoa. Não é para chamar sua mãe, a irmã de oração, seu irmão, seu pai. É para chamar o presbítero. E nesse ponto aqui, a gente sabe muito bem que não existe ninguém ordenado no mundo protestante, porque eles não têm a sucessão apostólica. A única igreja que tem pessoas ordenadas, ou seja, que recebem o sacramento da ordem, é a Santa Igreja Católica. Não vou responder isso. Isso é a crença pessoal e eu não vou responder a isso. Não é o nosso debate se protestantismo tem ou não tem ordenação, ok? O que ela está falando a priori, antes dessa baboseira aí de ordenação, de transferência apostólica, ok? É correto, ou seja, não é um óleo ungido de enfermidade, não é algo que curava por suas propriedades medicinais, porque nisso nós concordamos. Se fosse algo medicinal, não precisaria chamar os presbíteros. Se está chamando os presbíteros para ungir, então o óleo não era meramente medicinal. Transformar isso em um óleo medicinal realmente é um erro de interpretação das escrituras, ok? Porque nós estamos discutindo texto bíblico. Certo? No caso aqui, essa ligação, né, do corpo
com a alma, com a unção com o óleo e o perdão dos pecados, é sacramental. Ok, doutrina católica, pura. Você está vendo o texto falar algo disso? Sobre sacramento? Não, você não vê. Doutrina católica, ok, também não discuto isso. O catolicismo transformou isso em um sacramento porque ela acredita que, tendo esses 3 elementos, isso se tornaria um sacramento. Beleza, não vou discutir, não é esse o objeto. Você tem matéria, olha só, você tem um presbítero ordenado. Porquê do sacramento. Você tem a matéria do sacramento, que é o óleo, você tem a forma do sacramento, que é a oração do presbítero, e você tem a graça comunicada, que é aqui, no caso, o perdão dos pecados, e também... Esses são os requisitos do sacramento, ok? Ela está explicando por que a Igreja Católica considera um sacramento. O alívio do corpo, né? A gente pode aprofundar a questão dos sacramentos num outro texto, num outro vídeo, quer dizer. E lá no texto de Romanos, a perícope daquele texto é bem grande, e ela diz o seguinte, né? Pessoas que escolhem comer, escolhem não comer, pessoas que guardam, pessoas que não guardam dias especiais, essas pessoas precisam conviver e não julgarem a si mesmas, porque no fundo todos nós vivemos e morremos para Deus, né? Ou seja, tudo nosso está diante de Deus e no fim todo mundo vai dar conta disso para o Senhor. Essa é a ligação do texto. Então, a descrença do pastor Batista a respeito da unção dos enfermos é colocada, né, como a desconexão do texto. Tanto que ele fala, não existe ligação, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, existe uma desconexão desses 2 textos por causa do nominalismo, né? Não existe ligação porque não tem ligação. É simples, não tem ligação porque não tem ligação. É aquilo que eu digo, não tenho problema em trazer argumentos católicos no sentido, olha, a igreja entende assim, a igreja entende que ali o texto de Tiago está falando a respeito dos enfermos terminais, foi a igreja que determinou que foi dessa forma. Ok, não teria problema com isso. O problema é que o texto não fala isso. O texto não fala que a unção dos enfermos serve apenas para os enfermos terminais, como a Igreja Católica pré-determina. E aí, para a Igreja Católica fazer uma ligação e justificar o porquê que ela faz isso apenas com enfermos terminais, ela busca um texto de Romanos que não tem nada a ver para dar sustentabilidade. Latente do presbiterianismo. O nominalismo que é essência acusação básica de católico então, contra protestante, nominalismo, gnosticismo, tudo que liga espírito e matéria esvaziado. Não existe conexão entre matéria e espírito. O nominalismo eu coloquei aqui como causa exatamente porque ele é o empirismo radical, né, como diz Etienne Gilson. Então, por não admitir, né, nada que não seja visto, nada que não possa ser comprovado pelos sentidos, então o sacramento não faz sentido para o nominalista, né? Por isso que o nominalismo protestante não admite o sacramento. Eu não vou entrar nessa questão de nominalismo, porque isso é um absurdo, né? Falar que o protestante só acredita naquilo que os sentidos podem ver. Ao contrário, hoje tem protestante aí fazendo todo tipo de peripécia absurda por crer justamente o contrário, por crer no poder do sal, por crer no poder da água do Rio Jordão, né, e tal. Então, hoje tem protestante sendo muito mais místico e mais sacramental do que a Igreja Católica. Eu não vou entrar nisso porque não é o debate. O debate não é esse. O debate é, Bruna, você precisa comprovar que o texto de Tiago está falando a respeito de enfermos terminais e requer todos os requisitos que a Igreja Católica predetermina para o sacramento da extrema-unção. E você não vai encontrar, o que eu estou falando? Eu não tenho problema se você falar, não, a Igreja Católica determina assim, eu creio que a Igreja Católica é a única que pode interpretar a Bíblia, e ela falou que é dessa forma, então eu creio dessa forma. Tudo certo, mas falar que o texto de Tiago prescreve conforme o padre falou, ou conforme a Igreja Católica prescreve para a extrema-unção, é simples leitura do texto, pessoal. É só ler o texto que você não consegue encontrar base para aqueles pré-requisitos. Certo?
é gnóstico, é nominalista, é herético, né? Tudo vai para o inferno, vai queimar no mármore do inferno, todos os protestantes. Filosofias que vão tratar a matéria como algo ruim, como algo incapaz de receber graça santificante, né? Então, claro que não é todo protestante que acredita nisso, né? Então, existem sim protestantes que acreditam que a unção com óleo traz algum benefício, que aquele óleo específico que foi benzido, que recebeu oração, consagração. Eu já vim de uma igreja que acreditava nisso. E veja, Bruna, esses são os piores protestantes. E você sabe disso. Você sabe que os piores protestantes são os neopentecostais, justamente porque eles acreditam nessa espécie de misticismo, de absurdo, né? E essas vertentes estão muito mais próximas do texto de São Tiago do que a batista tradicional, o calvinista e o presbiterianismo. Não, fica aqui a pergunta, Bruna. Você está defendendo o neopentecostalismo? É isso mesmo? Como o mundo mudou, não é mesmo? Vou agora dar uma de Rodrigo Góes. Como você está mudada, não é mesmo? O mundo não gira, ele capota, né? E aí, para pesquisar, né, resolvi assistir alguns vídeos. E eu assisti um vídeo do próprio Augusto Nicodemos falando a respeito da unção dos enfermos. E, gente, olha, Eu só fazer um comentário rápido aqui, porque até agora ela não falou do que eu falei no texto. Ela não falou do que eu falei. Eu estava discutindo os argumentos do Padre Júlio e até agora ela não tocou nos argumentos. Os argumentos do Padre Júlio Lombardi, o primeiro argumento e o principal argumento dele é que os protestantes perverteram as escrituras, modificaram esse texto de Tiago para não utilizar o sacramento da extrema-unção. No meu vídeo, eu provo que os protestantes não mudaram as escrituras e que o problema é de interpretação católica, ok? Mas ela não entrou nisso. Ela tinha que ter entrado nos argumentos que eu apresentei, porque eu não fugi dos argumentos do Padre Júlio, né? Eu estava estudando e debatendo e rebatendo os argumentos do Padre Júlio. Eu pensei que ela ia rebater e estudar os meus argumentos contra os argumentos do Padre Júlio, mas ela está tergiversando, ela está trazendo argumentos novos para a extrema-unção. Eu pensei que era uma reação ao meu vídeo, mas não é uma reação ao meu vídeo. É, na verdade, uma exposição da doutrina católica da extrema-unção. Mas tudo bem, vamos lá, vamos continuar. Quando a pessoa é filha de Lutero, ela é filha de Lutero mesmo, né? Porque até falar de fugir do texto de São Tiago, né, eles falam. Então, a decisão foi em cima dessa passagem de Tiago, capítulo 5, porque não tem como fugir do peso da passagem, não é? Como é que a gente se livra, entre aspas, dessa passagem? Dizendo que aquilo ali é medicinal, algumas pessoas acham que é simplesmente um uso medicinal do óleo. Mas se é medicinal, por que os presbíteros, por que a oração, por que confissão, por que perdão de pecado? Bruna, eu não estou entendendo. Você colocou os seus argumentos apresentados no início, os mesmos argumentos do Augusto Nicodemos agora, né? Eu não estou entendendo. Você está se contradizendo no próprio vídeo. Você disse que nós, protestantes, utilizamos isso como se fosse, né, o óleo como medicinal e tal. E o Augusto Nicodemos está dizendo justamente o contrário. Não tem como fugir, não tem como falar que é medicinal, tendo em vista que está falando sobre oração, sobre presbítero. Né? Então é algo religioso que está em jogo aqui, não é? E alguns outros acham também que isso tinha a ver com o período apostólico, mas não são apóstolos que estão indo lá, são presbíteros, não é? Igreja, são presbíteros da igreja. Então eu acho que se a gente for levar em consideração o que Tiago está dizendo, os controles que são colocados ali, isso pode ser feito sem misticismo. Pois bem, depois que você... Não, corta esse vídeo, Bruna. Corta, porque ele está falando que não tem como fugir. E aí, nesse sentido, eu vou ter que concordar com você. Veja, eu estou concordando, né? Os filhos de Lutero obedecem às Escrituras. E pode haver nas Escrituras textos que a gente acha difícil, textos que, se fosse por nós, pela nossa natureza pecaminosa, a gente até tiraria da Bíblia. Mas como nós somos filhos de Lutero, nós não tiramos. A Bíblia prescreveu, então vamos fazer, né?
nós vamos fazer. Ah, mas eu não entendo. É isso que o Augusto Nicodemos está dizendo. Olha, eu não entendo, eu não sei para que é, eu não sei como, mas não tem como fugir. O texto está prescrevendo. E se o texto está prescrevendo, nós vamos fazer. Viva o sola escritura, que nos coage a fazer mesmo quando a gente, né, não gostaria. É isso mesmo. É a luta contra a nossa carne, né, que gostaria de fazer apenas o que deseja. E mesmo quando a gente não deseja, se a Bíblia assim prescreve, é assim que vamos fazer. Você escuta isso, você vê, né? Como é que a gente foge desse texto? Ele não falou como a gente foge. Ele disse que não tem como fugir. Né, dessa não ligação tem como que São se livrar. Tiago faz. Ele não estava falando isso, esvaziando Bruna. ela de significado. Entendeu? Não, talvez não na pregação, mas na prática. Opa. Porque, veja bem. A única exceção, Natsan, é o caso de Tiago. Se houver, nessas condições, um membro da igreja que convide os presbíteros que vão lá para ouvir a confissão dele, orar por ele e, eventualmente, a administração do óleo. Mas veja que até essa exceção, na decisão da IPB, fica a discrição dos pastores e dos presbíteros. Não é obrigado. É se os pastores e presbíteros entenderem que podem fazer isso. E diz ainda que eles têm que se certificar de que o enfermo não atribui poderes miraculosos ao óleo para que não gere superstição e misticismo. Então é mais ou menos assim, o doente chama, vamos supor, o doente chama você e eu, nós vamos lá, tá bom. Tá certo? E ele diz, eu gostaria de ser ungido com óleo. E então a gente pergunta, o que é que isso significa para você? E se a pessoa disser não, porque o óleo foi consagrado e o óleo vai me curar e tudo mais, então nós não devíamos fazer, tá certo? Então, porque ele tem a compreensão poder errada. no óleo, né? Na questão poder do no óleo. óleo. Então a decisão... Então, a pessoa que vai receber a unção dos enfermos na igreja presbiteriana não pode crer nela. E aí que eu acho que isso não se dissemina. Muito bem, olha só, Bruna. Eu discordo do pastor Augusto Nicodemos a respeito. Lembra do que eu estou dizendo? O texto bíblico. Somos apegados ao texto bíblico. O texto bíblico não prescreve que para mim fazer a oração com o enfermo e ungir com óleo, o enfermo tem que saber que o óleo não tem poder. Se o texto bíblico não prescreve isso, então eu não o farei, ainda que eu possa fazer. Ou seja, eu não vou trazer isso como requisito. Eu posso chegar lá, conversar com a pessoa e ensinar o porquê que eu estou fazendo isso, mas eu não posso colocar como pré-requisito, ok? Porque o texto bíblico não prescreve. Então, a igreja presbiteriana, se ela coloca isso como pré-requisito, está errado, porque o texto bíblico não o faz. A briga está com o texto bíblico. Essa é a primeira coisa. Em segundo lugar, não é que o Augusto Nicodemos disse que isso não tem poder ou não tem validade. Não foi isso. O que ele disse é que o óleo sozinho não tem validade. E você, como uma boa católica, deve concordar, porque se o óleo sozinho tivesse validade, não haveria necessidade de chamar o presbítero para orar. Bastava enviar o óleo. Olha, se o óleo sozinho, por si só, é benzido, é abençoado e transmite graça, por que que o presbítero é chamado para orar com o enfermo? Ele poderia apenas mandar o óleo, ele poderia apenas distribuir o óleo na igreja e falar, todas as vezes que você estiver doente, todas as vezes que vocês estiverem doentes, vocês passam esse óleo, porque esse óleo já está ungido, já está benzido, ou sei lá qual que é a expressão que utiliza. Então você entende que o óleo sozinho não tem poder, e é isso que a igreja presbiteriana ensina. Eu sou contra ela colocar isso como pré-requisito, mas ela ensinar que o óleo por si só não tem poder, até a igreja católica tem que crer nisso. Porque se a igreja católica não crê nisso, ela poderia distribuir o óleo e não precisaria do presbítero ir até o enfermo para orar. Ok? Então, não é o óleo sozinho. O óleo por si só não é ungido, benzido e vai transformar. É isso que a igreja presbiteriana ensina. Não pode ser pré-requisito, mas pode ser ensinado. Ok? São coisas... Está confundindo. Tá muito confusa a sua argumentação assim. Porque o vídeo do Augusto Nicodemos, o áudio do Augusto Nicodemos, para mim... Você está comprovando o contrário, mas tudo bem. Perspectivas diferentes. Que é um teatro. Quem que quer participar desse teatro? Quem que quer participar de uma coisa esvaziada de propósito? Não é muito melhor você crer que o que está escrito na Bíblia é verdade do que você fazer o que está escrito na Bíblia
desfazendo tudo na sua cabeça? Não, Bruna, mais uma vez. Você entendeu errado. Vamos lá, vou tentar explicar de novo. Você entendeu errado. O Augusto Nicodemos não disse que isso é inválido, que isso é apenas um teatro. Ele disse que ele ensina para o enfermo que o óleo por si só não cura. Ok? E a Igreja Católica crê nisso. Não é possível. A extrema-unção é feita apenas com óleo? A extrema-unção pode ser feita apenas com o padre mandando o óleo? Porque, afinal de contas, se o óleo é tudo isso e cura sozinho, e ele por si só tem o poder, e ele transmite graça, qual a necessidade do padre ir até a casa e orar com o enfermo? Zero. Então, o que o presbiteriano fala é que o que acontece, o poder não está no óleo. O poder está no ritual por completo. O poder está na oração com a unção com óleo. Ok? O óleo sozinho não pode ser base ou não pode ser venerado misticamente como algo que cura. O que a Bíblia prescreveu, e aí vamos lá, é melhor ficar com a Bíblia, Bruno. Você acabou de dizer, é melhor ficar com a Bíblia. E a Bíblia não fala que o óleo cura. Veja, ela diz para ungir com óleo, e aí fala, olha só, olha a ordem. Unja com óleo e a oração é que vai surtir o efeito. Unja com óleo, mas é a oração. Lê lá o texto. O texto está falando que a chave está na oração do presbítero. Então, estamos com o texto bíblico. Ficamos com o texto bíblico. Não é melhor ficar com o texto bíblico? Você acabou de falar? Então, vamos ficar com o texto bíblico? O texto bíblico fala para ungir, para orar, e que isso vai tanto levantar, o Senhor vai levantar o enfermo, como vai perdoar-lhe os pecados. Vamos ficar com o texto bíblico? O texto bíblico não fala que é só para terminal, o texto bíblico não fala dos critérios que tem que ter. O texto bíblico é simples. Está enfermo, chame os presbíteros, unja com óleo e ore sobre ele. Vamos ficar com o texto bíblico. Se a gente for ficar com o texto bíblico, a gente entra no acordo. Okay? O problema é que o catolicismo não fica com o texto bíblico. Fica com o texto bíblico, mas aquilo que a Igreja Católica implementou, determinou, igual, e aí nesse ponto eu tenho que concordar com você, se o presbiteriano coloca esse critério, né, se ele está colocando um pré-requisito, olha, eu vou ungir com óleo, mas eu preciso saber que você não dá poder místico ao óleo. A Bíblia não fala sobre isso. Você pode ensinar, mas a Bíblia não coloca isso como pré-requisito. Então, não vamos colocar. Vamos ficar com a Bíblia. É muito esquisito você receber a unção com óleo, que não precisa do óleo, não precisa do presbítero. É melhor ter chamado o médico. Né? Porque, pelo que parece, tudo é dispensável. Né? Não, porque não precisa ser o presbítero, pode ser qualquer outra pessoa. Não precisa do óleo, isso. Pode ser paracetamol. Entendeu? Não falamos isso. Pra quê? Pra que fazer algo que você não acredita? Você está criando um espantalho. Ah, mas é a oração da fé do doente. Então ele poderia ter orado sozinho. Não falamos isso. E não ter incomodado ninguém. Pra que o presbítero? Pra que o óleo? Entendeu? Porque a Bíblia determina. Aí, olha só, né? Esse esvaziamento é muito mais supersticioso do que crer no sacramento. É uma superstição muito pior, porque ela é pobre, vazia, descrente, cética, herética e tá só fazendo todo mundo perder tempo. É alguém que tem que entrar num carro, pegar um óleo que não serve para nada, para fazer uma oração que poderia ter sido feita pela própria pessoa. O Peter fez uma resposta a esse vídeo do Rafael e lá ele fala sobre se a unção dos enfermos, como diz o Rafael, foi inventada por alguém, quem inventou, quando foi. E aí tem a questão do deboche, de falar mal do Padre Júlio, que o Padre Júlio era um analfabeto. Gente, pelo amor de Deus. Vamos lá. Teve o deboche, mas o deboche foi por causa do seguinte, pessoal. Quando você vai ler o livro do padre, você fica vendo que ele não tem embasamento nenhum. Ora, o Peter está querendo que eu, em um vídeo, cite as minhas referências. Quem foi que inventou, quando inventou e tal. Ok? Em um vídeo para YouTube. O padre escreveu um livro e não tem uma referência. Não tem uma citação com referência para saber de onde ele tirou determinadas coisas. Então, quer dizer, exige-se de mim que estou num vídeo do YouTube totalmente informal, falando a respeito disso,
Existe, não. Cadê? Onde é que tá? Cadê suas fontes? Gabriele Priori, né? Cadê suas fontes? Onde estão suas fontes? E tal. Mas do padre que escreveu um livro, não exige nada. E aí eu que sou o debochado, aí não, né? Aí vocês estão... Sério, aí não dá pra brincar, né? Se não quer brincar, não desce pro play, né? O livro é muito problemático. Você, Bruna, acabou de me apresentar uma série de argumentos que não foi em nenhum o que eu apresentei lá no vídeo. Não foi nem os argumentos apresentados pelo padre. Então, quer dizer, eu pensei que era uma resposta ao meu vídeo, mas não é uma resposta ao meu vídeo. É uma explicação de como você entende a extrema-unção. Ok, joia, né? Estou aqui reagindo. Mas você não falou do meu vídeo. Você não tocou nos principais pontos que o padre tocou como principal fundamento. Ele apresentou como principal fundamento algumas coisas que você nem citou. O argumento principal do padre é que os protestantes perverteram as escrituras. Eles trocaram, mudaram, alteraram as escrituras para não aplicar o sacramento da extrema-unção. E no meu vídeo eu provo, eu trago diversas versões de traduções protestantes em que prova que o padre estava mentindo. Eu trago até de tradução lá da época do padre. Da época do próprio padre, para dizer, olha, é mentira, o padre falou que a gente perverteu o texto, que a gente, né, mudou, alterou o texto, e é mentira. E é mentira, eu provei, tá lá, as versões e as traduções, né? Então, você não tocou nos pontos principais, você não respondeu, você não reagiu ao meu vídeo, né? Você não respondeu ao meu vídeo, você apresentou outros argumentos que você acha necessários e que fazem você crer na extrema-unção. Deus analfabeto é esse pastor Batista, né? Porque ele lê e ele não consegue compreender uma ligação tão simples de um texto. Ele compreendeu, eu tenho certeza. Bruna, me desculpa, mas não há ligação. E veja, você no início do texto, no início do vídeo, você está se contradizendo o tempo inteiro. No início do vídeo, você falou que, a princípio, você percebe que não existe. Você não falou que era até difícil ver a ligação de um texto com o outro? Lá no início do vídeo. Voltem aí, pessoal, eu não vou voltar agora. Mas lá no início do vídeo ela falou isso. Aí agora, você está falando, não, é tão simples uma ligação com outra. E não tem. Você viu que durante o vídeo ela falou sobre a perícope do texto de Romanos. Está falando se uns obedece dias, ou come, ou deixa de comer e tal. E o texto de Tiago está falando sobre unção de enfermos. Digo mais uma vez e repito, esta é a conclusão total desse vídeo aqui. Se esse tipo de ligação é feito por interpretação católica, ou seja, se a interpretação católica utiliza esse tipo de ligação de texto, eles vão ter mais de 70 mil sacramentos. Porque a quantidade de sacramento que você pode fazer ligando um texto com outro que não tem nada a ver é mais sacramento do que denominação protestante. Certeza que esse pastor compreendeu esse texto. E por isso que ele teve que desmistificar, ou seja, ele teve que desconstruir, né? Porque não é um mito, mas ele teve que desconstruir a ligação óbvia entre os dois textos, que é a morte, perdão dos pecados e todo mundo comparecer diante de Deus em ação, em estado de graça. Bem, gente, é isso que eu queria falar sobre essa ligação óbvia dos textos, a questão do sacramento e por que essa é a opinião do Rafael. É a opinião do Rafael e a opinião do Augusto Nicodemos, a opinião do protestantismo em geral, é de que o sacramento não existe. Então, para que fazer, né? Porque não é sacramento. Eu não faço tudo. Ler a Bíblia não é um sacramento. E eu leio. Eu não faço só sacramentos. Ai, como assim? Quer dizer que se não for sacramento, não precisa fazer? Da onde tira isso? É uns espantalhos, né? Não é sacramento, né? Você ir para a igreja, ir à igreja, para vocês lá participar da Eucaristia mas ir à missa em si não é um sacramento, eu acho, né? Ou é a missa não sei. Agora tô perdido. Mas tem uma série de coisas que você faz que não são sacramentos, porque a Bíblia determina. Veja, a Igreja Católica coloca essa questão de sacramentos para dar uma ênfase maior em determinados eventos ou em determinadas questões da Bíblia. Tudo bem, é aquilo que eu estou falando, eu não vou debater a teologia católica. Agora, não me venha colocar no texto algo que não está no texto. Leia o texto de Tiago. Todos vocês, meu desafio é esse. Leia o texto de Tiago, leia o capítulo inteiro. Em algum momento do capítulo, me fale onde é que está subentendido
a unção dos enfermos conforme prescreve o sacramento da extrema unção católica. Vai lá, pega os requisitos, os pré-requisitos para se fazer a extrema unção, que o catolicismo apresenta, e lá no vídeo do padre eu explico, porque o padre fala quais são os requisitos, e pega esses requisitos e coloca dentro do texto, e fala, Tiago está muito claro falando que esses requisitos devem ser seguidos assim, assim, assado. Na verdade, a Bruna deixou muito claro, Tiago não faz isso. Tiago passa por isso assim, Por quê? Coisa comum, unção dos enfermos. Está doente, pego o óleo, vou lá, unjo e oro e peço ao Senhor para restaurar a saúde e os seus pecados são perdoados. Agora veja, deixa eu trazer só um outro ponto para finalizar aqui. Veja só, na extrema unção, quando o padre, o sucessor dos apóstolos vai lá e faz a extrema unção, nem todo enfermo se levanta. Há enfermos, na maioria das vezes, a grande maioria das vezes, é chamado para fazer a extrema unção, esse é um dos pré-requisitos, é quando a pessoa está no estado terminal, é quando já não tem mais volta. E isso o padre diz lá no livro. O padre diz lá no livro que para se fazer a unção, para se fazer a extrema unção, é necessário que realmente assim não haja mais saída, seja caso perdido. 99,999% das vezes, o enfermo não se levanta. Certo? Mas a promessa do enfermo se levantar e os pecados ser perdoados está até no mesmo versículo. E Deus levantará o enfermo e os seus pecados serão perdoados. A Igreja Católica sabe que nem sempre o enfermo se levanta, mas acredita que sempre os pecados são perdoados. Isso não está no texto. Isso não está no texto. Ou seja, o rito para a Igreja Católica é suficiente para perdoar os pecados. Isso aí vai acontecer. Vai ser perdoado os pecados. Mas no mesmo texto está falando e Deus levantará o enfermo. Mas nem todos os enfermos são levantados. Então, é aquilo que eu estou falando. Gente, é só ler o texto. Leia o texto e você verá que o que Tiago estava falando é coisa simples. Não é sacramento. Não é, olha... Não. Vai lá, meu amigo. Olha, está enfermo? Chama os presbíteros. Os presbíteros vão ungir você e vão orar por você. É isso. Pronto. Não tem, sabe? Não tem misticismo, não tem transmissão de graça. Não. Se Deus quiser, vai levantar. Se Deus quiser, vai curar. Se a pessoa se arrependeu dos seus pecados verdadeiramente, ele terá os seus pecados perdoados. Mas se ele não se arrepender, se ele apenas estiver com medo da morte, e não se arrepender coisa nenhuma, não haver genuíno arrependimento, não terá os seus pecados perdoados. Porque se o enfermo nem sempre se levanta, por que sempre os pecados serão perdoados? Para os pecados serem perdoados, a pessoa precisa de arrependimento. Sem arrependimento, não há perdão de pecados. Então, esse misticismo e essa coisa criada pela Igreja Católica, se for por causa da teologia católica, tudo bem, mas o texto não fala isso. E você, Bruna, não falou sobre o meu vídeo. Você falou sobre o que você pensa. E eu também queria fazer uma recomendação muito clara e objetiva. Agora ela vai falar para os católicos, Vai fazer uma recomendação para os católicos, Parou de falar do meu vídeo. Na verdade, ela não falou do meu vídeo, Ela não reagiu ao meu vídeo, não reagiu aos argumentos que eu apresentei no vídeo. Ela não reagiu nem comentando os argumentos péssimos, porque os argumentos dela, pelo menos, foi melhor do que o do padre Júlio Maria. Os argumentos dela foi um pouquinho melhor, ainda que não falou sobre o meu vídeo, ainda não falou sobre aquilo que eu falei no meu vídeo. Ela colocou Augusto Nicodemos, ela colocou uma série de pessoas aí, mas não falou sobre o meu vídeo. Que pena, eu pensei que eu ia reagir realmente assim, o Rafael disse isso e isso está errado por causa disso. O Rafael disse isso e isso está errado por causa disso. Não foi o que aconteceu. Mas valeu, acho que vai servir aqui. É isso, pessoal. Deixa o seu joinha, se você é católico, deixa o seu dislike. Se você é católico, deixa aí embaixo todo o seu amor e a sua generosidade nos comentários, Você é protestante, coloca aí se eu deixei escapar alguma coisa. Como eu disse, eu fiz aqui bem no freestyle, vendo o que ela disse a respeito da extrema-unção. Acho que faltou um pouquinho mais de preparo, no sentido de que ela, durante o vídeo, ao meu ver, ela se contradiz em algumas coisas, ela apresenta
ali o Augusto Nicodemos, concordando com ela, mas ela falando mal do Augusto Nicodemos, falando que a opinião dele estaria errada, quando ela, a priori, tinha falado exatamente o que o Augusto Nicodemos disse, né? Que não se tratava de óleo medicinal, e o Augusto Nicodemos fala exatamente isso. Então, eu não entendi algumas coisas, mas como eu disse, eu vi esse vídeo apenas agora. Bruna, abraço para você. Saia da apostasia, ainda há tempo de conversão, ok? Ainda dá tempo de você focar a sua vida na palavra de Deus e não naquilo que uma instituição humana fala para você, ok? Leia a Bíblia, pessoal, estude a Bíblia para não cair nesse tipo de bigodagem. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.